Bom, então eu vou apresentar a nossa primeira palestrante, também a minha orientadora, a professora Regina Célia Mingroni Neto. Ela é coordenadora do curso de mestrado profissional em aconselhamento genético e genômica humana. Ela vai falar um pouco do histórico do curso, as conquistas do aconselhamento genético, por que esse simpósio surgiu, e eu passo a palavra a ela, então. Bom, coube a minha honra de abrir esse evento. Então, para fazer uma abertura, a gente precisa primeiro agradecer todo mundo que colaborou para que essa ocasião se tornasse possível. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Instituto de Biociências da USP e toda a sua infraestrutura, por seus auditórios, colocar os funcionários à nossa disposição. Sem isso, seria impossível organizar esse evento. E, em especial, além dos outros funcionários que estão aqui, eu queria agradecer à senhora Érica Harumi Takamoto, que é secretária da pós-graduação, que assessora o mestrado profissional e que fez parte da comissão organizadora desse evento, e também o Rafael Barros, que está aqui assessorando as questões audiovisuais, aí, que vai passar o dia conosco. Eu queria agradecer, além da comissão organizadora, o Centro de Estudos do Genoma Humano, ou Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco, como agora foi renomeado, coordenado pela professora Maiana Zatz, também pelo apoio e fornecimento de material, apoio logístico para a concretização desse evento. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, as empresas Enterprise e Extend, que estão financiando, em parte, esse evento. E eu vou contar um pouquinho da história do simpósio, a história do curso de mestrado profissional e colocar um pouco o contexto do porquê desse simpósio e que tipo de assuntos que a gente espera conseguir discutir no dia de hoje. Bom, esse simpósio ele foi iniciativa dos alunos do curso de mestrado profissional. Eles queriam ter um espaço para continuar, para perpetuar discussões importantes que ocorreram no âmbito das disciplinas que eles tiveram nesse curso. E, nesse ponto, eu acho que eu queria destacar a disciplina Aspectos Éticos e Psicológicos do Aconselhamento Genético, que foi conduzido pela professora Célia Koifman, pela professora Leia, que é docente do Instituto de Psicologia, colaboradora do curso, e também professora Maiana Zatz. Este curso, além dos outros, ele propiciou um ambiente muito interessante para que os alunos discutissem, além dos aspectos éticos do exercício do aconselhamento genético, que eles discutissem questões relacionadas ao futuro da profissão, a situação dos serviços de genética no Brasil e para onde vamos, onde estaremos aí nos próximos anos. A escolha de palestrantes e assuntos foi iniciativa dos alunos. Eles realmente quiseram trazer para cá pessoas que por diversos motivos lhe causam muita admiração, mas o objetivo principal do simpósio foi trazer e congregar profissionais de diferentes instituições, diferentes setores, tanto do público e privado, com visões diferentes sobre a genética humana e médica e o aconselhamento genético, justamente para propiciar um intercâmbio de experiências com outros serviços que não são o nosso, do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano, onde eles executaram a maior parte dos estágios do curso. Também inspirou, a organização desse evento, o sucesso de um simpósio que aconteceu ano passado sobre autismo, que foi coordenado pela professora Maria Rita Passos Bueno e seus alunos, que fazem pesquisa sobre autismo, que também foi um sucesso muito frequentado e foi muito elogiado, porque propiciou um espaço para discussão importante. A expectativa dos alunos é que eventos desse tipo possam se repetir para criar um espaço regular para esse tipo de discussão relacionada ao exercício profissional. Muito bem, eu vou comentar algumas coisas sobre o histórico do curso de mestrado profissional em aconselhamento genético e genômica, a motivação para a sua criação e nossas expectativas. Então, assim, a primeira documentação, ou seja, o rascunho da documentação da proposta do curso de mestrado profissional, foi entregue à Pró-Reitoria da Pós-Graduação da USP em dezembro de 2012, após um lento processo de passagem em todas as instâncias da USP e CAPES.
O curso foi recomendado pela CAPES em 2014 com nota 4, que foi motivo de orgulho para a equipe, porque normalmente cursos novos abrem com nota 3. Isso, para nós, foi um grande incentivo para a criação desse curso. Qual que era a motivação para a abertura desse curso? Promover a formação de profissionais com os requisitos fundamentais para o exercício da atividade de aconselhamento genético ou, como tem acontecido na prática, exercício de funções importantes em laboratórios também que prestam serviços de testes genéticos moleculares ou até serviços de prestação de serviço em citogenética humana. Então, a ideia do curso é dar o pontapé inicial, os requisitos fundamentais para que as pessoas possam atuar nesses setores. Historicamente, no país, os serviços de aconselhamento genético nasceram em institutos de ensino, em faculdades, em universidades e em alguns institutos de pesquisa. E eles nasceram em paralelo com atividades de pesquisa acadêmica em genética humana e médica, muitas vezes associados a programas de mestrado acadêmicos e doutorados acadêmicos de genética humana e genética médica, como foi o caso do nosso serviço. Cumpre, então, destacar a importante escola de Oswaldo Frota Pessoa, aqui no nosso instituto, que formou um número enorme de profissionais na área de genética humana e médica, médicos, biólogos, biomédicos, que se espalharam pelo país e criaram iniciativas semelhantes de serviços de genética médica e aconselhamento genético pelo país todo. Cumpre destacar também o papel pioneiro do professor Pedro Henrique Saldanha, que também foi orientador, psicólogo e médico de professores desse curso, e outras pessoas que são verdadeiras referências no país, como o professor Dr. Newton Freire Maia e Francisco Mauro Salzano, que formaram muita gente nesse setor. E outros, desculpe se eu esqueci de alguém. Então, esses primeiros profissionais que praticavam aconselhamento genético, eles se formaram num ambiente acadêmico, mestrados e doutorados acadêmicos e até mesmo médicos, como é o caso de alguns que estão aqui, precederam até a criação das residências. Quer dizer, algumas pessoas se formaram mesmo antes que as residências médicas para a formação de geneticistas clínicos estivessem organizadas no país. Muito bem. O tempo foi passando, o número de serviços ampliou, se organizaram residências médicas em várias localidades do país. A Sociedade Brasileira de Genética Médica organizou o título de especialista em genética médica para os médicos, que tem mais ou menos bem organizada essa questão do título de especialista e os seus requisitos para poder exercer a profissão de geneticista clínico. No entanto, tem surgido uma necessidade de uma discussão mais detalhada da formação específica, no momento que desenvolvem-se políticas públicas que devem resultar na expansão dos serviços de genética, principalmente com o financiamento do SUS. Então, eu pedi para o Lucas mostrar os slides, ou pode ser o Alex. Essas iniciativas, as mais importantes, eu diria assim, é uma primeira portaria de janeiro de 2009 do Ministério da Saúde que institui no âmbito do SUS uma política nacional de atenção integral e genética clínica que considera que o aconselhamento genético é o pilar central da atenção à saúde, deve ser garantido a todos os indivíduos e famílias sob risco de anomalia congênita ou doença genética. Infelizmente, pouco na prática resultou disso. Na verdade, isso aqui foi somente uma espécie de carta de intenções, O segundo marco importante, pode passar o próximo, por favor? Eu acho que é a Política Nacional da Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no SUS. Essa política resultou de um tempo grande e um número muito grande de pessoas participando de discussões que incluiu... Essas discussões incluíram, além dos especialistas na área, de pessoas que representavam associações de famílias dos indivíduos com doenças genéticas, em especial as doenças raras. Isso culminou com a publicação de uma portaria, que eu considero um marco importante, em 30 de janeiro de 2014, que dispunha sobre o atendimento integral e o aconselhamento genético de indivíduos e seus familiares afetados por doenças raras. Mais importante, essa portaria ela definia uma série de parâmetros e dava instruções de como um serviço de genético podia se credenciar nessa estrutura do SUS e passar a receber, então, o aporte de recursos do SUS para atividades relacionadas a exames genéticos e atendimento em genética clínica.
No entanto, uma coisa que parece um detalhe da portaria, mas que acabou gerando muita polêmica, pode mostrar o próximo, por favor, é aquela definição, a descrição do procedimento do aconselhamento genético, que está microscópico lá em cima, mas a portaria, ao listar os serviços e a tabela dos custos, coloca o aconselhamento genético como um procedimento realizado por médico geneticista e somente por médico. Isso gerou bastante polêmica, muita gente se manifestou. Aqui tem pessoas que, junto conosco, se manifestaram a esse respeito, e no sentido de colocar que, tradicionalmente, no país, havia profissionais de aconselhamento genético não médicos, que essa atividade era exercício também de outros profissionais de saúde treinados, que, obviamente, o diagnóstico clínico de síndrome genética é atributo de médico, ninguém está aqui questionando isso, mas que existe uma série de atividades de aconselhamento genético que aqui foram exercidas por muito tempo por não médicos e que são exercidas por não médicos, e em outros países também. Mas a portaria foi republicada, foi refeita, incluiu uma descrição um pouco mais abrangente do aconselhamento genético e passou a prever que o procedimento pudesse estar sendo executado por um profissional de saúde que não obrigatoriamente médico. Mas eu acho que essa polêmica toda, a política com certeza foi um avanço. O próximo slide, por favor. Hoje, nós temos no país 7 serviços credenciados pelo SUS dentro dessa política e que estão trabalhando com recursos do SUS, financiando consultas, sessões de genética clínica, aconselhamento genético e testes genéticos. Então, realmente, a política teve uma importância muito grande. A gente espera que, com o tempo, essa lista venha a crescer. Mas esta questão da polêmica do profissional de aconselhamento genético, talvez seja importante que ela tenha ocorrido nesse momento. Na época, nós tivemos conversas com o ministro da Saúde, por ocasião era o doutor Arthur Quioro. Tem gente aqui também, né, que foi conversar com o ministro, mas acho que ele colocou perguntas importantes. Tá bom, ele é um profissional de saúde que não é médico, mas quais são os requisitos mínimos? O que deve ter esse profissional como formação? E como é que a gente organiza essa profissão? Eu acho que é uma colocação que o ministro colocou muito bem. E a resposta, na verdade, foi complicada. Existia uma série de profissionais atuando, que o caminho tinha sido a formação acadêmica e a prática, mas tem gente jovem vindo por aí, e é muito importante a gente conseguir especificar quais são os atributos que deve ter uma pessoa para estar realmente apta a exercer essa atividade. Muito bem. Dentro desta questão, ou seja, uma formação específica profissional na área da saúde, algumas alternativas do ponto de vista técnico e burocrático se viam possíveis. Próximo, por favor. Pode mais um? Que seria a possibilidade de residência multiprofissional, que é uma realidade, uma série de atividades da área da saúde, que no momento que nós estávamos pensando nisso, no nosso caso aqui no Instituto de Biociência, não era viável, porque um curso de residência multiprofissional na área da saúde requer uma dedicação de 60 horas por semana. Nós não conseguiríamos, nos nossos ambulatórios de genética, dar plantões aos fins de semana, por exemplo, como essa residência exigiria. Se discutiu também, na época, com o Ministério da Saúde, usar uma forma de curso, que é o chamado PROAD, que é um programa... Próximo, por favor. Mostra. Obrigada, Alex. Que é um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde, PROAD-SUS. É uma ação do Ministério da Saúde, que se faz por meio da parceria com hospitais filantrópicos de excelência reconhecida. Ou seja, ele usa recurso financeiro de isenção fiscal desses hospitais filantrópicos, ao contrário, né? São recursos do próprio Ministério da Saúde, em parceria com esses hospitais filantrópicos, são usados em cursos preparatórios, residências, práticas profissionais para formação profissional. Na época, eu participei de conversas sobre isso, tem profissionais que vão comparecer, participaram dessa discussão. Foram feitas propostas do Ministério da Saúde de formação profissional no SUS, mas, infelizmente, pelo que eu saiba, nenhuma dessas iniciativas foi à frente por questões financeiras mesmo do Ministério da Saúde e tempos de vacas magras. Finalmente, o terceiro cenário, pode voltar que se coloca como possível é o caminho do mestrado profissional. Então, um curso de mestrado profissional, ele tem que ser proposto por instituição de ensino superior, em outras palavras, ele tem que ser proposto por universidade. Então, ele é
criado, né? E ele tem que é um curso que normalmente tem duração de 1 a 2 anos, e a certificação do curso é dada pelo MEC, e o curso tem que ser criado, recomendado, avaliado pela CAPES, como um curso de pós-graduação como qualquer outro no país. Este caminho é frequente. A formação de profissionais de aconselhamento genético por meio de mestrados profissionais específicos para aconselhamento genético é um caminho frequente em outros países. É um caminho usado em alguns lugares dos Estados Unidos, em vários países da Europa. O caminho de formação do profissional de aconselhamento genético é o mestrado profissional. Então, é neste contexto é que a gente conseguiu abrir, então, quer dizer, o curso recomendado pela CAPES em 2014, nós abrimos a primeira turma, o primeiro processo seletivo em 2015, e a gente, então, tem uma experiência aqui nova, nós estamos formando os nossos primeiros egressos aí, os primeiros se formaram há poucos meses, e eu vou transcrever aqui no slide, vou tirar do portal do curso mesmo, do site do curso, um pouco dos objetivos. Eu recomendo que todo mundo que estiver interessado dê uma olhadinha, né? E o portal do curso também expressa o que é esperado de um profissional de aconselhamento genético, que é o que fundamenta, digamos assim, os cursos e as disciplinas e os estágios que a gente está tentando oferecer para esses alunos. Mostra o próximo, por favor. Então, está aqui atividades que se espera do profissional de aconselhamento genético, né? Levantamento e interpretação de história familiar, elaboração, análise dos heredogramas, que ele saiba interpretar resultados de exames cromossômicos moleculares e cromossômicos moleculares, que ele seja capaz de executar cálculo de risco de ocorrência e recorrência das doenças genéticas, tomando como base os heredogramas, resultados de exames e pesquisas bibliográficas em bancos de dados. A gente espera que esse profissional seja capaz de fazer a transmissão de informações educativas aos pacientes sobre mecanismos de herança, importância dos exames, conduta, prevenção e oferecer aos pacientes, consulentes, fontes de informação sobre as doenças. A gente espera conseguir oferecer aconselhamento genético e também suporte psicológico que propicia a realização de escolhas informadas e adaptação às condições de risco. E que seja um profissional capaz de traduzir a complexa linguagem da genética humana e da genômica humana para termos compreensíveis para um público leigo, para outros profissionais de saúde, principalmente para os consulentes. Tudo isso sob uma ótica de equipe que vai ter na sua composição pessoas com diferentes formações da área da saúde, né? E, em teoria, esse curso pode... quer dizer, a restrição do edital, não há nenhuma quanto à formação. Obviamente que é recomendado para quem tem a formação na graduação na área de saúde. Na prática, tem sido cursado por biólogos, biomédicos e médicos. Tá? Nós formamos um médico nesse curso. Muito bem. O aconselhamento genético... Quantos minutos, Lucas? O aconselhamento genético e políticas públicas, ele volta à mídia, à discussão, no fim do ano passado e no começo desse ano, por questões também de criação de novas políticas por parte do Ministério da Saúde. Então, muitos de vocês talvez tenham lido notícias, Folha de São Paulo e coisas assim, sobre na elaboração, preparo de uma política de cuidado pré-nupcial. Essa proposta surgiu enquanto o ministro da Saúde era Ricardo Barros, e, apesar do começo ser esquisito e estranho, a gente... Eu vou até comentar por que o começo é estranho, mas a gente espera que isso possa resultar em alguma coisa benéfica para a população. Aparentemente, o ministro da Saúde, que tem informação que tinha, né, que ele não é mais o ministro da Saúde, né, ele se afastou para se candidatar às eleições, como formação de engenheiro, se empolgou com os novos exames genéticos e genômicos, sequenciamento de nova geração, e, aparentemente, também ele julgou que exames pré-nupciais, ou seja, o sequenciamento do exoma ou do genoma de casais, seria muito importante para identificar casais de risco e que eles recebessem orientação e que isso preveniria o nascimento
de crianças com doenças genéticas e deficiências. Então, nesse momento fica muito claro que o ministro não tinha um conhecimento muito claro sobre para que serve um exame de sequenciamento, um genoma, ou quais são as etapas de aconselhamento genético que precedem, né? E isso gerou crítica na imprensa. Colegas nossos geneticistas se manifestaram e colocaram que achavam tudo isso um pouco estranho. Realmente, da forma como foi colocado inicialmente, era estranho. No entanto, pelo alarde e pela necessidade de elaborar e redigir uma política e publicar isso na forma de uma portaria, o Ministério da Saúde convidou geneticistas, representantes das associações, convidou representantes da Sociedade Brasileira de Genética Médica, convidou a nossa Sociedade Brasileira de Genética para sentar à mesa do Ministério e discutir isso com os técnicos. E essas discussões foram positivas, no sentido que a gente colocou que o aconselhamento genético era muito mais complexo do ponto de vista das suas etapas do que simplesmente fazer exoma de casais de primos para prevenir o nascimento de doenças. E se colocou claramente, o próprio Ministério chegou à conclusão que havia ações mais baratas, exames mais baratos, procedimentos mais baratos, que podiam ser muito mais eficazes na prevenção do nascimento de crianças com doenças e deficiências do que sequenciamento de exomas de casais. Essas discussões foram muito positivas. Tem a doutora Lavínia, que vai vir daqui a pouco, participou dessas discussões. Mas, de qualquer modo, o resultado prático é que técnicos do Ministério da Saúde entenderam que o assunto é complexo. Nessas reuniões, a gente tentou colocar como geneticista que o ideal era colocar uma estratégia de triagem na unidade básica de saúde, que esses casais que fossem identificados com alto risco genético pudessem ser levados, encaminhados para serviços de genética, talvez de média complexidade, em que uma série de exames e ações poderiam ser feitas, de exame genético clínico, estudos genéticos como o exame do cariótipo, que isso poderia, num primeiro momento, resolver muitos casos importantes sob a ótica de aconselhamento genético, e que, eventualmente, casos complicados, doenças raras, casos que não são resolvidos com exames mais simples, seriam, por exemplo, resolvidos nos centros de alta complexidade, de acordo como financiado pela política de doenças raras, ou seja, casos complexos que poderiam até um dia culminar no sequenciamento do exoma, né, poderiam ser feitos nesse centro de alta complexidade após uma triagem de resolução dos casos mais simples. A conclusão do Ministério de Saúde é: precisa levantar qual que é a rede que se tem e como é que se fortalece esta rede para dar conta de todo mundo que vai precisar de assessoria, de atendimento na área de genética humana, se passar a triar sistematicamente a partir da unidade básica de saúde os casais em risco. Aparentemente, essas discussões estão dormindo. Eu não sei se elas estão dormindo porque o Ministério da Saúde está caindo na real, que o custo de montar isso, inclusive, tem que prever no fim da linha coisas como diagnóstico pré-natal, fertilização assistida, que precisa ver se a rede do SUS tem como dar suporte a isso. A discussão está dormindo e a gente espera que ela seja retomada e que isso resulte em políticas públicas que venham fazer que o atendimento em genética médica, genética clínica, ele seja estendido a uma fração maior da população e que a população se beneficie disso. Essa é a nossa expectativa para os próximos anos. Eu queria aqui aproveitar esse momento que tem bastante gente para fazer um agradecimento formal e informal a todos os professores do curso de mestrado profissional e vários profissionais de saúde que eu estou vendo aqui, que são médicos e outros profissionais que estão acolhendo os nossos alunos, oferecendo estágios. Então, aproveito aqui formalmente para agradecer todos esses profissionais que são valiosos colaboradores que estão contribuindo muito com a formação dos nossos estudantes. Eu os agradeço aqui formalmente em nome dos alunos do curso de mestrado profissional. Tá bom? Então, a gente vai dar agora continuidade à nossa sessão. Tá? Muito obrigada. Obrigada a todos por terem vindo, por não ter ficado em casa assistindo o jogo de futebol e comendo pipoca. Tá bom?